né? Graças a Deus. Então, gente, meados de agosto já, hein? Como passa? E hoje pela manhã eu quero abrir a Bíblia com você para compartilhar a palavra de Deus no Salmo 131. Rose, é aquela, ó, viu? Depois você conta para o Paulinho aí. Tudo bem, Paulinho? Deus te abençoe, meu querido. Salmo 131, palavra de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro de já ter repartido este texto, mas quero voltar a ele hoje pela manhã, pois assim está no coração. Diz assim, Salmo de Davi: Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, e como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? Você pode orar mais uma vez comigo? Nunca é demais, sempre importante, essencial na verdade. Deus, nosso amado Pai, como é bom saber que estamos sempre no nosso viver debaixo da atenção dos Teus olhos, debaixo da proteção da Tua boa mão, sempre muito bem acompanhados por Ti. Ó bendito Espírito, seja sempre bem-vindo no nosso meio. O Senhor que é Deus em nós, é Deus conosco. Nós te agradecemos, bendito Espírito. E assim, clamamos pela Tua palavra hoje pela manhã, amado Deus e querido Pai. E que no poder do Teu Espírito sejamos ajudados. Faça isto, para nos fazer sempre mais gente parecida com Jesus, em toda a expressão do nosso viver. E é nesse nome que nós oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu fiquei pensando, quando olhei para este salmo, no caminho do coração de Davi. E a conclusão que eu chego, depois eu fui dar uma olhadinha para ver o que aqueles que já estudaram mais do que eu e que nos ajudam a pensar as coisas, também têm para dizer sobre o Salmo, e parece que eu entendi bem. É uma recuperação que Davi faz daquilo que de melhor ele carregava na singeleza do coração de um jovem que foi chamado por Deus para fazer toda a diferença em favor do seu povo. Você vai lá para os textos, nos livros de Samuel, e você vai alcançar ali o momento do chamado de Davi. Um irmão, né, que não foi sequer lembrado pelo próprio pai, quando o profeta entra na casa da família para dizer, viu, tem rei aqui. Todo mundo foi lembrado e apresentado como candidato para ser ungido de Deus. Só que não. O escolhido de Deus era o filho esquecido. O menino que, pastor, ele não teve nenhum problema de enfrentar o gigante quando todo mundo ficou com frio na barriga e olhando para a realidade preferiu dizer não. Ele foi lá com a sua funda, as suas pedrinhas, e na força do Senhor, como ele mesmo disse, eu venho na força do Senhor. Como isso aqui, gente, só isso aqui para a gente já... Você sabe o que é isso? O que é a força do Senhor. Tem um chamado para a gente aqui. Hoje pela manhã, para esse espírito, o espírito que a criança tem a capacidade de carregar. Para a gente fazer esse pedido hoje mais uma vez para o Senhor, eu quero ser como criança. Porque a gente vai crescendo e a gente vai se perdendo em muita coisa.
E a gente precisa, portanto, nos enfrentamentos da vida, permitirmos sermos lapidados, para a gente recuperar algumas coisas que a gente recebeu de Deus. Sim, as coisas boas que na nossa vida se manifestarão, todas elas já foram pensadas por Deus desde o ventre das nossas mães. Sabe o Salmo de número 139? Eu estou pertinho dele aqui, eu vou para ele, e eu vou ler para você aqui os versículos de 13 a 16. Salmo 139, a gente está no livro de Salmos, os versículos de 13 a 16. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Dá para você alcançar isso? Que cuidado, que zelo de Deus. Então, tudo que a gente pode, o que a gente vier a poder, tudo já está no plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. De maneira que se não chegarmos lá, não é culpa dele. Não é culpa dele. Então, o Davi, ele faz uma recuperação aqui, de um tempo em que ele ainda não tinha a capacidade de fazer as coisas das quais ele se tornou capaz de fazer. Como rei, tomar a mulher do outro. E quando a coisa ficou complicada, porque dele ela engravidou, tentar dar um jeitinho à autoridade que ele tinha sobre o outro, de resolver o problema numa farsa. E como não deu certo, mandou matar mesmo. E momentos de ira. De tudo isso, Davi precisou ser recuperado. Deus foi lá, usou Natã. Deus foi lá e usou a vida. A espada não se apartou da família de Davi. Usou a vida. Usou as coisas difíceis da vida, as dores da vida, para fazer com que Davi se recuperasse. Lá no profundo da sua alma e das suas motivações. De maneira que quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, muito tempo depois, o testemunho que o Espírito Santo leva ao autor Lucas a registrar nas palavras a respeito de Davi, é que ele era o homem segundo o coração de Deus. Dá para entender que isso só Deus pode fazer? E é por isso que quando Davi, ele declara este salmo aqui, ele fala de umas coisinhas importantes, simples, não é nada que a gente não saiba. Mas ele vai dizer assim: Senhor, o que é importante na vida, da gente guardar o nosso coração? E ele começa no versículo 1, uma oração, que não é uma declaração em si mesmada, uma declaração de alguém que se acha, é uma constatação de como ele precisa cuidar da sua vida, para que assim ele não se apresente, para que dessa maneira ele não aconteça, para que não seja assim no seu viver. Então a gente tem que escutar Davi com essa consciência de quem ele é, do que aconteceu com ele e da recuperação que ele faz nesse salmo. Senhor, o meu coração, ele não é orgulhoso, e os meus olhos, eles não são arrogantes. Orgulho e arrogância. Orgulho e arrogância. E de muitas maneiras isso pode aparecer na gente.
E uma maneira muito intensa que isso aparece é na forma como a gente se organiza para a gente se repelir. Por que a gente passa repelente? Esse ano aí, com essa história da dengue, a gente usou muito repelente. Aí disse que tinha que ter um produto lá para garantir a coisa. Para o inseto não vir e não picar. Que é para repelir. Mas você já pensou, já parou para prestar atenção que a gente também funciona meio assim, de algumas formas, para repelir pessoas? E é desde dentro de casa. Repelir pessoas. Pelos mais diversos motivos que nós sustentamos. E isso é uma coisa que a gente carrega como gente, fruto do pecado, porque pecadores nós somos. Que tem a ver com a ideia, que outro dia eu já comentei com vocês, porque é bem assim, né? Que, vamos falar a verdade, a pessoa que a gente mais ama não é aquela que a gente declara. Apesar de eu entender bem, e como pai, sei o que é a paternidade. Imagino que você, como mãe, saiba o que é a maternidade. Vive todas as consequências disso. Mas na hora em que aperta para o nosso lado, por diversos motivos, para o nosso lado, eu, você, a gente descobre que a pessoa que a gente mais ama mesmo é aquela que a gente enxerga no espelho quando a gente olha. É a gente mesmo. E isso faz e aparece na maneira como a gente tem a capacidade de desprezar o outro. E às vezes isso, desde dentro de casa, a gente faz. Em outras palavras, a gente não dá o valor que a gente deveria dar. Então, vencer o orgulho e a arrogância significa prestarmos atenção nas pessoas com quem nós convivemos e dar-lhes o devido valor. E valorizá-las. Enquanto e todas as vezes que nós temos oportunidade. É destas coisas que a vida, especialmente, ela precisa ser feita, dessa consciência. Presta atenção em Jesus. Jesus, ele aproveitou cada momento que ele teve com as pessoas com as quais ele conviveu. Os registros da vida de Jesus é cheio de convivência, de uma convivência intensa, de uma convivência legítima, verdadeira. Ele nunca apequenou ninguém. Ele foi firme. Ele fez estas pessoas refletirem. Levou essas pessoas a enxergarem em si o pior delas, mas para o bem delas. Não deixou, inclusive, de expor algumas coisas que precisavam ser expostas. Pessoas da autoridade religiosa que faziam o mal ao invés do bem, Jesus as expôs. Mas como um craque. Jesus tirava a bola sem fazer falta. Você consegue? Tem que ter a arte. Tem que saber fazer. Assim Jesus atuava. E na vida a gente precisa olhar para Jesus, para a gente ir no mesmo caminho. Sabe por quê, pessoal? Porque tem duas palavrinhas importantes. Primeiro, dependência que a gente tem de Deus. Sabe o que o Davi, ele está tentando dizer para a gente aqui? Que nós precisamos depender de Deus e prestar atenção que se não é a mão de Deus, o conselho de Deus na nossa vida, onde a gente acha que a gente vai chegar? Qual que é o legado que a gente tem para deixar? Ontem aí todo mundo recuperou a famosa frase da musiquinha do precioso comunicador aí, o Silvio Santos, né? E dessa vida não se leva a nada, né? Vamos sorrir e cantar. E que inclusive preferiu que a sua morte não fosse transformada num show. Que se lembrem de mim por aquilo que eu dei enquanto eu vivi.
Eu acho que é de uma sobriedade isso. Então, o importante é a gente prestar atenção na vida enquanto ela acontece ao lado de todo mundo. E aí tem esses dois pecados que o Davi ele denuncia, porque provavelmente ele foi pego em muitos momentos, rei que se tornou, cheio dessas coisas. Arrogância e orgulho. E ele diz assim: quando eu olho para o meu Deus, eu preciso entender que foi Ele que me formou lá no ventre da minha mãe com um propósito. Então tenho que sempre buscar acessar na minha vida a cada novo momento, prestando atenção no propósito de Deus para a minha vida, buscando entender isso. O apóstolo Paulo, quando ele vai para Atenas, vocês estão comigo? Quando ele vai para Atenas, ele vai falar lá com os estoicos e epicureus, lá no Aerópago. Ele vai falar com gente importante lá, gente entendida, gente sabida. O que não falta é gente sabida, né, gente? E aí lá no capítulo 17 de Atos, versículo 28, salvo engano, ele vai dizer o seguinte: para aqueles homens sabidos, nele, no eterno, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Nele. Isso aqui resume o que tem que ser a nossa compreensão. Como que a gente pode ter a pretensão de pegar a nossa vida para fazer do nosso jeito? Mas a gente tem a tendência de fazer isso. Então, olhe para si, para como você funciona e preste atenção o quanto a sua vida está na mão de Deus e o quanto a sua vida está na sua mão. E você vai chegar à conclusão que tem muito mais da sua vida na sua mão do que na mão de Deus. E a gente precisa, como uma criança, atender o convite do pai. A criança está lá em cima, na altura, e o pai fala assim: pode pular que o pai vai te segurar. E a criança pula. Mas não tem nem titubeia e pula assim. Ah! É uma delícia aquilo, porque sabe que o pai está lá. A gente não é assim. Porque a gente cresce e a gente fica assim, orgulhoso, arrogante. Então, a questão é assim, desde dentro das nossas casas, pessoal, não seja alguém que anda de nariz empinado. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Isso tem que reger a nossa consciência, porque isso controla a nossa língua. Quando a gente vai reagir mal para alguém, e é desde dentro de casa. Sabe as coisas que você tem coragem de falar para as pessoas dentro da sua casa? Baixa o seu nariz. Presta atenção, que primeiro, você deve respeitar essa pessoa por respeito ao Deus que você serve. Segundo, que você precisa dessa pessoa. Do jeito que essa pessoa precisa de você. Se a gente caminhasse nessa compreensão, o mundo seria um mundo respeitoso. O mundo seria um mundo mais humano. O mundo seria um mundo mais pleno, um mundo mais completo. Vocês estão comigo? Eu sei que tem muita coisa que aflige o nosso coração. Mas isso aqui é para trazer mais consciência de Deus para a gente. E aí, ele continua dizendo, olha, eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. É a segunda parte do versículo de número 1. Eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a vida tem limites. Você já descobriu quais são os limites próprios da vida? Quantos de vocês aqui têm crianças pequenas, levante a mão assim, ó, crianças pequenas, crianças ainda na infância, indo para a adolescência, turminha. Isso, estou vendo aí. Muito bom. Vocês deixam eles fazerem tudo o que eles querem? Por quê? Tem riscos envolvidos nas coisas que as nossas crianças fazem? Se a gente não estiver atento, se a gente não disser, não,
Tem ou não tem? Domingo passado a gente foi na casa da mãe. Daí a gente saiu para o lado de fora do quintal. Daí o Gustavo contemplava aquela cena dos vários telhados da casa da mãe e da casa dos vizinhos. Daí ele falou: pai, deixa eu contar um negócio para você. Você lembra do Gabriel que morava ali na rua de lá? Eu falei: lembro, filho. Então, sabe como que eu fazia para ir brincar lá? Eu subia aqui no telhado da avó, andava naquele muro lá, subia no telhado do vizinho e descia escalando o muro lá da outra casa, pulava o muro da casa do Gabriel e chegava lá. De vez em quando ele conta umas dessas coisas para a gente. Entendeu? Porque o Gustavo, cuidado, ele é incendiário. Ele subia no telhado da casa com fósforo e papel na mão. Pense que perigo, gente. É verdade. Daí eu chamei minha mãe para contar: mãe, vem cá, deixa o Gustavo revelar uma coisa, a senhora vai ter uma revelação agora. E daí ela falou: filho, lembra quando você subiu ali, você pôs fogo ali naquele cantinho? Ó, tem coisas que não são para a gente já. E tem coisas que nunca serão para a gente. Então a gente precisa aprender a ouvir o não de Deus. Eu não sei como que isso encontra lugar na sua vida hoje, ou como que isso vai encontrar lugar na sua vida em algum momento. Mas tem coisas que, se Deus permitir nós acessarmos, elas nos matarão, por assim dizer. Elas não serão boas para a nossa vida. E isso é uma descoberta. Eu estou falando em teoria, mas a vida de verdade, cabe a você fazer essa leitura. E sabe o que a gente é bom de fazer? A gente percebe, se a gente quiser mesmo, Deus dizendo não, 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 não e não. E a gente vai lá e faz. O que você acha que vai acontecer? Mais hora, menos hora. Você vai ter que dar um passinho atrás, vai ter que se arrepender, vai ter que reconhecer que muita coisa que passou não precisava você ter passado nem experimentado, porque você foi teimoso. Que Deus queria te proteger daquilo, Deus queria te livrar daquilo, Deus queria... Gente, como é que eu vou entrar na sua particularidade e te fazer? Mas você deve escutar isso. O Davi, quando ele diz assim, ele foi rei, eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Teve passo que ele deu, que Deus chegou para ele e falou assim: 3 coisas vai ser o que eu te proponho, que vai ser a consequência da escolha errada que você fez. Escolhe agora. Escolher a punição. Não é bom falar assim, a gente fica meio assim com Deus, né? Quando a gente escuta um pastor, um pregador, e pense na minha posição aqui. Não, pense em qualquer pessoa que prega e ensina a palavra de Deus. Pregar em nome de Deus, falar em nome de Deus, gente, é muita responsabilidade. Aliás, é muita pretensão, você não acha? Mas aqui estou eu tenho que fazer meu trabalho. Eu não posso ter medo. Tem que ter juízo. Mas a vida tem os seus limites. Então, em primeiro lugar, a gente tem que vencer os pecados da arrogância, do orgulho. A gente tem que depender de Deus e a gente tem que se conectar com as pessoas, sem desprezá-las, sem apequená-las, mas desfrutar da melhor maneira e participar dos processos de correção, de construção, de vida. É assim que a gente faz. E fazer isso enquanto a gente tem oportunidade. Porque depois o que vai ter é lamento. E aí é Deus que nos consola. E é Deus que nos ajuda. E aí não adianta ficar refém disso também. Tem que agarrar na mão de Deus e seguir. Com a graça de Deus, com a força de Deus. Por isso é importante nós estarmos juntos. Igreja que nós somos. Nós estamos em recuperação de muita coisa que acontece na nossa vida. Então preste atenção. Do que é que você está se recuperando? Eu poderia, não vou fazer isso.
sugerir aqui, tal pessoa está se recuperando disso, tal pessoa está se recuperando daquilo, mas eu deixo para você, do que é que você está se recuperando? Então deixa eu te dizer, você não vai se recuperar sozinho, do seu jeito, se afastando, primeiro de Deus, segundo da comunidade de Deus, a sua igreja. Aqui, ou em tudo que significa sermos igreja juntos. É nesse ambiente da presença de Deus em nós e no nosso meio, que Deus, como eu disse na semana passada, escute-me pelo nosso canal se você ainda não escutou, Deus encontra o caminho do nosso coração. E Ele vai encontrar o seu. Mas creia nisso, então diga para Ele de novo, se ainda não aconteceu essa semana, Senhor, então encontra o caminho do meu coração, eu estou aqui dizendo para o Senhor fazer isto por mim. Onde que a gente precisa chegar na nossa vida? O versículo 2 diz que o Davi, ele orou assim neste salmo. Pelo contrário, veja então, lidando com estas coisas, eu acalmei e aquietei a minha alma como uma criança desmamada que não chora mais pelo leite da sua mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como que uma criança desmamada. A gente precisa perceber que ele está dizendo, ó, tem um objetivo nessa lida que eu estou propondo para vocês. Que é de nós chegarmos àquele ponto da satisfação, do contentamento. E, gente, não é só a partir de estrutura de vida, de coisas que nós temos e daquilo que nós podemos a partir do que nós fazemos. Mas é satisfação plena de olhar para a vida e falar assim: eu não tenho tudo o que eu quero, mas o que eu tenho vem de Deus, e é preciso que isso me baste. E é preciso que isso me baste. Uma criança desmamada é uma criança que já recebeu aquilo que precisava receber. E que, portanto, assim, olha, o que você diz é indispensável para você na sua vida. Porque assim, a gente faz uma lista. A minha lista, a sua lista, coisas indispensáveis, que a gente chama de indispensável. E como que esse mundo está? Uma paranoia. Uma correria. O pessoal da liderança teve aqui no último encontro, nós passamos aqui, né, uma palestra, e a preletora falando assim, né, você pergunta aí para a pessoa assim, viu? E aí, como que você está? Resposta comum de todo mundo. Estou na correria, ó. É muito comum. É isso que define você? Aí eu pergunto, seria essa correria que deveria nos definir? E a gente está correndo atrás do quê? Eu sei que a vida custa, e eu entendo essa correria. Mas percebe como assim a gente tem respostas vagas, apequenadas? Está entendendo? O pastor Fausto Nini, ele tinha uma expressão, que eu acho que é melhor do que essa na correria. Ô Fausto, e aí, como que você está? E ele falava assim, mano, vencendo. Olha que bom que é, não é melhor? Vencendo. É uma linguagem nossa, você pode traduzir isso de uma outra maneira. Mas não é melhor a gente... Porque a gente vive sofrendo por aquilo que a gente não tem. E a gente pouco celebra aquilo que a gente tem. O que você tem e que você não está celebrando? Porque o que a gente não tem é falta. E a falta, ela quer ganhar uma proporção na gente de matar a gente. De fazer a gente olhar para a vida e dizer assim, ó, não tem mais nada que faça sentido. Não tem mais motivo para eu viver.
Não tem mais por que eu continuar, eu não consigo sequer sair da cama. E isso que eu estou falando para vocês, eu não estou falando com ironia. Eu sei o quanto isso é real. De ver pessoas, de atender pessoas, de caminhar com pessoas e de eventualmente me sentir um pouco assim. Eu não posso falar para vocês que eu fiquei. Não tenho o direito de me colocar em alguém que está assim. Mas por que a gente está tão doente assim? Porque essa é a cara do nosso mundo agora. A gente não percebe, mas foi pegando em nós cada vez mais que a falta, ela é que toma conta mesmo da nossa vida e a gente não consegue mais olhar para aquilo que a gente tem e falar como o apóstolo Paulo falou. Então, vamos agora, pastor, o que eu faço então com esse estado de coisas na minha alma? Pedir para Deus, eu quero ser como uma criança. São os valores primeiros do Davi que ele está passando para a gente. Mas quem que ajuda a gente a fazer uma declaração boa? Para você pegar isso aqui, o apóstolo Paulo. Esse cara era diferenciado. Ele está preso. E às vezes a gente vai acostumando, né, com essa coisa assim. Não, mas, tá, pastor, eu já sei que ele estava preso. Não, mas você está entendendo que ele estava preso? Você está entendendo que não era uma prisão qualquer? Você está entendendo que é um ambiente gélido? Você está entendendo que não é nem como as camas que tem hoje, com uma certa estrutura que talvez tenha hoje? Você está entendendo que a gente está falando de uma coisa lá do passado? Subterrâneo. Preso a uma corrente dentro de uma cela, limitado na movimentação. E que de lá, nesse estado de coisas, ele fala assim, olha, eu não sei o que é melhor. Se eu for pensar bem mesmo, encontrar com Jesus é melhor. E a gente até vai falar assim, ó, não tem mais sentido eu viver, Jesus, então pode me levar. É bom. Mas o apóstolo Paulo falou, só que eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho mais gente que Deus ainda pode me usar para servir. Eu tenho. Você tem mais gente que faz parte da sua vida ainda? Eles importam para você? Deus pode contar com você na vida dessas pessoas? Pode. E aí o apóstolo Paulo fala, então, mas se tiver ainda um propósito bom para a minha vida, então, Senhor, então eu vou ficar. Vou ficar e vou cumprir o meu papel, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Mas lá, ele tem essa consciência, então ele se renova a cada dia para ele levantar da cama, e ele não pode ir muito longe. Mas de lá ele escreve. E ele escreve para dizer para o pessoal assim, ei vocês, sejam como que uma criança desmamada. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não fiquem reféns da ansiedade. Conta tudo para Deus. Clama, suplica. Rasga o coração, chora, grita, berra. Mas conta tudo para Ele. Uma coisa eu garanto. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua cabeça, o seu coração, a sua alma em Jesus Cristo. Escolha no que você vai pensar. Pensa no que é bom, no que é puro. Entendeu? Entendeu? Sai dos jornalecos aí que só fala de notícia ruim. Vai orar. Veja jornal, seja um cara antenado. Mas você viu um no dia, já deu. Os demais é só reprodução. Esteja conectado, mas Bíblia na mão, joelho no chão, conexão com todo mundo que é gente com você, pensar, nutrir a mente com aquilo que é bom. E o apóstolo Paulo fala assim, porque eu aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar fome e eu sei o que é ter o que comer. Eu sei o que é ser humilhado, rejeitado, mal falado, mas eu sei também o que é também ser prestigiado e ter um pouquinho de honra de algumas fontes que vêm. Olha, aliás, eu aprendi a viver contente, aqui eu repito, em toda e qualquer situação. Meu segredo para vocês, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, uma criança desmamada é alguém que alcança isso. Eu estou falando para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Eu estou falando para a igreja de Jesus. Nós nos organizamos assim. Isso aqui é para levantar você. É para dizer para você, não, eu tenho muito o que fazer, desde dentro da minha casa. Eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho tio, eu tenho tia, um tem avô, outro tem avó, um tem pai, tem mãe, e tem muita gente que a gente já não tem, mas tem gente que a gente tem. E principalmente, nós temos as nossas memórias. De vez em quando eu falo aqui da minha avó paterna, que era braba, mas me ensinou algumas coisas na fé. Eu não me esqueço dela. Do meu tio que orava na sala de casa, só isso que eu lembro, do meu tio orando, não é mais nada que ele falava. Mas aquilo eu sei que tem um peso sobre a minha vida. Da Miss Marlene. Lembro de conversas que nós tivemos onde eu fui ajudado por você. Então eu não quero perder isso. E eu recomendo que você não perca o que você também tem de gente que foi tão preciosa na sua vida e na sua história. Que diante de Deus esteve ali dizendo, Senhor, enquanto teve vida, andou com Jesus com tudo que pôde. E o dia que não acordou aqui para receber a presença de Jesus aqui, acordou lá e na presença de Jesus lá está. Porque é a presença de Jesus que importa. É a presença de Jesus que importa. É por isso que o salmista vai dizer, e os meninos da música vão começar a chegar. E é por isso que o salmista vai dizer, viu você, Israel, viu você, Nérida? Viu você? Você? Quem é você? Põe a sua esperança no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Estão comigo? Ponha a sua esperança no Senhor. Você está chorando? Chore na presença dEle. Chore sabendo que você não está sozinho no seu choro. Chore sabendo que Ele se importa. Chore sabendo que Ele te formou desde o ventre. E é Ele que vai te recuperar. Chore sabendo que é nos braços dEle que você está, na verdade, acolhido. E permita-se acolher. Permita-se acolher. Ponha a sua esperança no Senhor. Ó Júnior, ó Israel, ó Igreja de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, aqui desde a sua casa. E é agora e para sempre. Porque todo dia eu preciso renovar com Deus esse caminho de confiança, gente. Todo dia eu preciso renovar com Deus esse caminho de confiança. Hoje é para a gente pensar a nossa vida a partir de como a gente está. E para a gente dizer para o Senhor, eu quero ser como criança, Senhor. Quero me relacionar com o Senhor de verdade. Depender do Senhor para ir ao encontro de todo mundo. Sabe, com um novo olhar, com uma nova disposição, com um novo coração, com uma nova atitude.
Vem, Espírito Santo, me ajuda a eu me libertar desse estado de coisas que está me aprisionando, me apequenando. Cada momento nosso de igreja aqui é uma oportunidade. Não deixa passar este hoje pela manhã. Com a canção e com a oração, a gente vai gastar no máximo mais 10 minutos aqui. Se você pode, aproveite. Se você não pode, eu compreendo, não se preocupe, não se constranja. Mas olha, o altar está aberto, você tem o seu assento aí, para você ficar sentadinho, curvar sua fronte, ou para você se voltar, se ajoelhar, você cantar com a gente, e juntos nós podermos orar e responder a esta convocação de Deus para as nossas vidas. Vamos gastar um tempinho assim agora. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, logo me independente e deixo de simplesmente crer. Teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
braços de amor, abraça-me. Seus braços de amor. Hoje pela manhã, Senhor, essa declaração já nos ajudou a dizer muito do que a gente precisava. Perdoa os nossos pecados, os nossos descaminhos, mas hoje de manhã, especialmente, porque assim é o Senhor, dá um abraço na gente aqui. Nós estamos dizendo que a gente precisa de novo encontrar essa criancitude, esse caminho. Por isso declaramos que queremos ser como crianças, Senhor, e nos conectarmos com o Senhor, com tudo que a gente precisa. E é por isso que a gente faz essa declaração, para dizer: Senhor, a gente precisa muito desse abraço, a gente precisa muito dessa Tua presença mesmo. Então hoje de manhã, neste momento aqui, cure os corações, Senhor. Traz uma nova força, um novo ânimo, para aqueles que se sentem rendidos, que se sentem paralisados, que se sentem feridos, porque foram machucados por tanta coisa que tem acontecido na sua história e na sua vida. Que essas pessoas que estavam prostradas diante dessas situações e não encontrando mais força para viver, sejam renovadas no Senhor hoje. E renovadas no Senhor se levantem. E se levantem para um novo tempo. Se levantem para uma nova atitude. E é correto dizer, se levantem para uma nova história, para um novo tempo, Senhor. Ao lado dos seus, em favor dos seus. E em favor da tua igreja, e como igreja em favor de todo mundo, em favor de quem o Senhor nos tem enviado. Então, ó Deus, glorifica o teu nome, fazendo estas coisas hoje pela manhã na nossa vida. Leva a gente debaixo da tua paz, leva a gente debaixo da tua segurança, Senhor, e abençoa, ó Deus, o nosso domingo, abençoa a nossa semana. Abençoa os nossos encontros nos lares, nos pequenos grupos, o estudo bíblico, o discipulando no sábado. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade. Abençoe, ó Pai, esses policiais que estavam aqui fazendo o seu trabalho. Guarda eles e toda a corporação. Abençoa para que sejam corretos sempre no exercício das suas tarefas. E guarda eles do mal e do maligno, as suas famílias também. Então assim nós oramos e nós te agradecemos, e assim nós o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E como igreja nós dizemos amém, amém e amém. Se você puder, se coloque de pé, abra suas mãos assim, e a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Um excelente domingo para você, meu querido. Dá um beijo lá em casa.